Olá, começa agora um Mais Ação especial, meia hora de tirar o fôlego, confira. Conheça um dos principais cartões postais do Paraná e do Brasil, o Parque Nacional do Iguaçu. Ele representa uma das maiores reservas florestais da América do Sul e abriga as famosas Cataratas do Iguaçu. Prepare-se para uma série de aventuras pelo Parque Nacional do Iguaçu. O Parque Nacional do Iguaçu, situado no extremo oeste do Paraná, fica a 17 quilômetros do centro de Foz do Iguaçu. A cidade, com cerca de 300 mil habitantes, é caracterizada por sua diversidade cultural. São 80 nacionalidades, entre elas libaneses, chineses, paraguaios e argentinos, que têm o turismo como principal fonte de renda. Reconhecido em 1986 pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade, o Parque Nacional do Iguaçu é sem dúvida motivo de orgulho, não só para os paranaenses, mas para toda a nação. A unidade de conservação possui mais de 185 mil hectares de um importante remanescente da Mata Atlântica. A sua fama deve-se mesmo a outra beleza cênica, as Cataratas do Iguaçu, cujo rio nasce na Serra do Mar, próximo a Curitiba, capital do estado. O rio Iguaçu percorre cerca de 1.000 quilômetros pelo Brasil afora, até desaguar no rio Paraná, fronteira com o Paraguai e a Argentina. Mas antes de sua foz, o rio Iguaçu adentra um cânion, resultado de um extenso processo de vulcanismo ocorrido há cerca de 250 milhões de anos. Neste ponto, onde se formam as cataratas, o rio serve de fronteira entre o Brasil e a Argentina. Cerca de 80% das cataratas, elas são vistas do nosso lado brasileiro, mas elas estão situadas em território argentino. A beleza, ímpar das cataratas exatamente está em você até conhecer os dois parques nacionais. Em dias normais, em épocas normais, nós temos um conjunto de 275 saltos. As cataratas são em forma de ferradura, tem 2.700 metros de extensão essa ferradura. Então, exatamente ela está colocada como uma das principais cataratas, principais cachoeiras do mundo, principalmente pela sua extensão, extensão dessas quedas de água. Dependendo do volume de água do rio, o número de saltos pode chegar a quase 300. A vazão média é de 1.500 metros cúbicos por segundo, que varia conforme a estação. Quando o Mais Ação visitou as cataratas, o nível das águas estava muito baixo, reflexo de um longo período de estiagem. Mesmo com pouca água, as cataratas encantam os turistas. The falls, I just witnessed them. I did the Brazilian side, and it was really nice. The rain season wasn't very heavy apparently because it wasn't as much water as it used to be, but it still was very nice to walk around there and just hear the sound of the water falling down and a few rainbows and stuff. A história de criação do parque tem origem no final do século XIX, quando André Rebouças, importante engenheiro da época, visitou a região e não poupou elogios à exuberância do lugar. Mais tarde, em 1916, a região recebeu outro ilustre visitante, o pioneiro da aviação Alberto Santos Dumont, homenageado com uma estátua de bronze fixada nas dependências do parque. Santos Dumont, maravilhado com a beleza das cataratas do Iguaçu, saiu daqui em 1916 e foi direto para Curitiba falar com o governador, que era o presidente da província do Paraná na época, e pediu que essas terras fossem desapropriadas, que se tornassem terras públicas. Mas só em 1939, 23 anos depois da visita de Santos Dumont, é que a região passou a ser considerada um parque nacional. Decreto assinado pelo então presidente Getúlio Vargas. Nascia assim o segundo parque nacional do país.
Se antigamente as visitas ao parque se limitavam à contemplação das cataratas, hoje a história é bem diferente. Há alguns anos, atrativos foram criados, permitindo aos visitantes uma maior interação com a natureza. Então foi colocado à disposição desse turista e das agências de turismo aqui da região, passeios em trilhas, o próprio arvorismo, o rapel, o rafting, atividades que são consideradas aí hoje, né, esportes de aventura, né, muito ligadas ao ecoturismo e que também estão à disposição aqui dentro do Parque Nacional. Os atrativos fizeram com que os turistas passassem mais tempo dentro da unidade de conservação e, de certa forma, também contribuíram para o sucesso ainda maior do parque. Hoje nós estamos recebendo cerca de 1 milhão de visitantes por ano. Desses 1 milhão, cerca de 60% de estrangeiros e 40% de brasileiros. Brasileiro ou estrangeiro, o fato é que hoje o que não faltam são opções de lazer e diversão para aqueles que visitam o Parque Nacional do Iguaçu. Para começar a extensa lista de atividades, um muro de escalada com vias para todos os gostos e um circuito de arvorismo cheio de desafios. Nós trabalhamos com 4 atividades de aventura, que são o arvorismo, o rapel, o rafting e a escalada. A cada plataforma do circuito de arvorismo, uma surpresa. Troncos dispostos de tudo quanto é jeito. Cordas que balançam, testando ao máximo nosso equilíbrio. Uma teia de aranha gigante. E para complicar ainda mais, um muro de escalada suspenso. Muitas novidades em um só lugar. No final dos obstáculos altos nós temos a tirolesa, de 25 metros de extensão. Tem também o elemento chamado pulo do gato, que é uma plataforma de 12 metros de altura, onde o visitante tem que subir até lá, com todo o equipamento de segurança, saltar e agarrar um trapézio. A tirolesa foi ótima, sem dificuldades, mas o tal pulo do gato, esse foi um sufoco. A chance de eu conseguir, acho que é bem pequenininha, mas eu vou lá tentar. A ideia é subir em um poste de madeira cravado de escadas que balança sem parar. E como se não bastasse, é preciso ficar em pé lá em cima, numa pequena plataforma. Mas para pular nos falta coragem e é preciso tempo para assimilar a tarefa que parece impossível. Olha, meu coração está a 1000. 1, 2, 3 e... Consegui! Mas quando eu pensava que o pior já tinha passado, um susto daqueles. Nada melhor do que muita adrenalina para fechar uma atividade, certo? Não sei não. Acho que eu passava muito bem sem esse tal de pulo do gato. Mas não vá pensando que a onda de adrenalina chegou ao final, não. No próximo bloco tem mais emoção para você. Nossa viagem ao Parque Nacional do Iguaçu está apenas começando. Vem aí muita ação e aventura. Os atrativos dentro do Parque Nacional do Iguaçu são incríveis. Por uma trilha suspensa de madeira em meio à mata, lá fomos nós em direção a mais uma atividade do Canyon Iguaçu. Desta vez, um rapel de prender a respiração até mesmo dos mais acostumados com adrenalina. Um rapel de 55 metros. E não é qualquer rapel.
um rapel de frente às cataratas do Iguaçu. A paisagem aqui é deslumbrante, um rapel emocionante. Agora vou começar a descer. Encontro com vocês lá embaixo. Fazer rapel no Cânion do Iguaçu é alegria e satisfação na certa. A atividade é muito segura e nos lembra o quanto somos pequenos diante da natureza. Seja qual for a atividade dentro do parque, o visitante ficará encantado com a estrutura oferecida pela unidade de conservação, uma das mais completas e funcionais do Brasil. O Parque do Iguaçu é um parque diferenciado, né, dos demais parques no Brasil. Aqui, inicialmente, se formou um projeto piloto, né, de concessão com a iniciativa privada. Então, hoje nós temos 6 concessionários que atuam dentro do Parque Nacional do Iguaçu. As 6 concessionárias oferecem aos turistas diversos serviços. O centro de visitante é um deles. Porta de entrada do parque serve para embarque e desembarque de turistas. O trânsito de veículos no interior da unidade é restrito e para circular por aqui só mesmo nos charmosos ônibus panorâmicos. Dentro do parque, o visitante encontra ainda restaurante, lanchonetes, o Hotel das Cataratas e espaços para relaxar e apreciar a natureza. As Cataratas do Iguaçu ganharam uma estrutura especial. Equipado com elevadores panorâmicos e com decks que avançam em direção ao Rio Iguaçu, o Espaço Tarobá, um dos pontos turísticos mais procurados do parque, permite aos visitantes um novo ângulo de contemplação das cataratas. Melhor ainda é quando a paisagem é vista de cima. Os voos panorâmicos sobre o parque e as cataratas é um passeio inesquecível. Essas 6 concessionárias, elas têm mais ou menos em torno de 700 funcionários, 700 trabalhadores diretamente que atuam aqui dentro do Parque Nacional. Uma infraestrutura muito grande, né, complexa dentro do parque, mas ela ocupa aí cerca de 3% apenas da área total do Parque Nacional do Iguaçu. A administração do Parque Nacional do Iguaçu funciona em uma casa de estilo neoclássico erguida na década de 40. Próximo dali, fechada à visitação pública, estão as ruínas da usina de São João, uma das primeiras hidrelétricas do Paraná, criada em 1939 para suprir a demanda de energia do complexo turístico do parque. De volta ao nosso passeio pelo parque, seguimos para um macuco safari. Em carretas puxadas por carros elétricos, somos conduzidos pela mata enquanto guias falam sobre a exuberância da fauna e a flora da região. Nós temos aí o palmito jussara, ou palmito doce. Ele precisa mais ou menos entre 10 e 12 anos para colhermos apenas 1 quilo. Aqui nessa região nós somente temos essa espécie. Uma vez que for cortada, essa planta não volta a brotar outra vez. Então aqui no Parque Nacional essa planta ela é protegida, não pode ser cortada. Depois de 3 quilômetros na carreta, nos aproximamos de um dos atrativos turísticos mais procurados no parque, o passeio de barco inflável até as cataratas. Equipados com coletes salva-vidas, em um barco lotado de turistas japoneses, partimos pelo Rio Iguaçu. A emoção do passeio é contagiante. O bimotor atravessa o cânion rio acima, enfrentando fortes corredeiras. Precisamos segurar firme para não sermos atirados para fora do barco, que sacode muito. Em um determinado momento do passeio, o piloto manobra e coloca a embarcação praticamente sob uma das quedas das cataratas, dando um banho nos passageiros. Um chuveirão natural e divertido.
Não saia daí, no próximo bloco uma aventura pelo circuito do Poço Preto, daqui a pouco.